Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse a Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Senhor, nós aqui viemos diante do Senhor mais uma vez, agradecer ao Senhor por a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã para ouvir, para ser ensinados pelo Senhor. Que o Senhor mais uma vez possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco e que teu nome seja glorificado, porque é para isso que nós viemos aqui, para glorificar o teu santo nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. O pastor não pôde estar aqui nesta manhã, mas ele está bem representado, eu creio nisso, né? Então, ele está viajando, mas à noite ele vai estar conosco. Ele foi receber para poder dar, né, querido? A gente não pode só ficar dando, a gente também tem que receber, né? Então, ele foi receber para poder dar à igreja, né, o melhor de Deus. E essa palavra aqui, nesta manhã, eu gostaria de trazer à igreja. Foi um dia quando eu estava ali sentado, o Senhor falou muito forte ao meu coração em relação a essa palavra. E eu sou assim, quando o Senhor fala, eu começo ali a escrever, e aí eu deixo guardado, porque um dia eu sei que Deus vai falar, né, ao coração da igreja. E o Senhor falava ali de provisão. A palavra, na verdade, nesta manhã é a provisão mediante as circunstâncias adversas. Diga, a provisão mediante as circunstâncias adversas. Quem nunca passou na vida por uma situação difícil? Quem já passou, talvez esteja passando, todos nós passamos, talvez um dia, por uma situação difícil na nossa vida. Eu não digo apenas financeira, porque essa mulher, ela passava por uma situação financeira difícil na vida dela. Mas talvez você passou por uma situação financeira, talvez foi uma situação emocional, talvez foi uma situação física ou talvez espiritual. Mas eu creio que todos nós já passamos por situações difíceis. Quem nunca passou aqui, levanta a mão. Todo mundo passou. Porque todos nós passaremos. A palavra do Senhor diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós todos já passamos por situações difíceis, em que nós, muitas vezes, não víamos uma solução. E a história conta aqui que aquela mulher, ela estava passando por um momento difícil da vida dela. Ela estava ali viúva, né? E a viuvez dela ali também já era um momento difícil, porque nenhuma mulher quer ficar viúva. Quem quer ficar viúva aqui? Ninguém, né? Ninguém quer ficar viúva. Então, todos nós queremos ter o nosso marido até os últimos dias, né? Em que nós podemos estar nessa terra. Mas aquela mulher, ela perdeu o seu marido. Ela perdeu o seu marido e o seu marido, antes de morrer, deixou dívidas para pagar. Contraiu muitas dívidas. Contraiu muitas coisas que fizeram com que ela passasse por aquele momento difícil.
E ali naquele momento que ela estava, aquele momento difícil, veio um credor cobrar a sua dívida. Imagine você, viúva, né, com 2 filhos para sustentar, e ainda vem um credor cobrar a dívida do marido que deixou. Agora pare para pensar e se coloque no lugar desta mulher. Eu, quando passo alguns dias sem um pastor, já fico meio agoniada, né? Eu não consigo dormir direito, aí tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos meninos, tem que administrar a igreja, então tem que fazer várias coisas. Aquela mulher, ela não ia ter o marido dela mais. Ela não ia ter mais aquele homem do lado dela para poder ajudar a cuidar dos filhos, para cuidar da casa. E ainda mais, naquela hora, ela ainda estava vivendo um momento difícil da vida dela. Ela estava a ponto de perder ainda os seus 2 filhos. Ela estava viúva e ela ainda estava a ponto de perder os seus 2 filhos. Pare para pensar e comece a analisar a situação que aquela mulher estava vivendo. E naquela época, todos aqueles que não tinham como liquidar uma dívida, o que era feito? Ela se vendia, né? A pessoa se vendia àquele credor, né? Como um trabalhador assalariado, e ela ficava ali como um escravo, com aquele trabalhador, como um trabalhador assalariado, mas ficava como um escravo ali, para pagar toda a sua dívida, tudo aquilo que ele estava devendo. Então, ele iria trabalhar o tempo que fosse necessário para liquidar toda a sua dívida. Então, para aquela mulher, aos olhos humanos, não tinha jeito. Não tinha solução para ela. Aos olhos humanos, só um milagre de Deus na vida dela para poder ela resolver aquela situação. E aí eu queria que você falasse assim nesta manhã: mas o milagre de Deus, ele acontece. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em fazer milagres. Deus é especialista em fazer milagres. Quando tudo parecer difícil, quando nós não encontramos uma solução, Deus entra e estabelece o milagre. Deus entra e faz acontecer, né, irmã Denise? É onde não está acontecendo. Porque Deus, ele é assim, ele é especialista. Então, dentro desta palavra, nesta manhã, eu quero trazer algumas lições que nós podemos ter na nossa vida, para que possamos vencer as circunstâncias adversas e entender que aquela circunstância que nós estamos passando é porque Deus vai prover um montante muito grande para a nossa vida. Amém? Eu vou falar de novo para você entender. Dentro daquela circunstância adversa que você está passando, Deus vai prover um montante muito grande para você. Porque Deus continua sendo Deus. A palavra do Senhor diz aí em 2 Reis 4:1, que aquela mulher, certo dia, a mulher de um dos discípulos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. A primeira lição que eu aprendo aqui nesta manhã, sabe o que é? É que diante de uma situação difícil, eu tenho que tomar a atitude correta. Mas, pastora, por que a atitude correta? Não só a atitude correta, porque muitas vezes, diante de uma situação difícil, a gente não toma as atitudes corretas. Muitas vezes a gente age pelo braço da carne. Muitas vezes a gente quer, a gente mesmo resolver a situação, e não é assim. Aquela mulher, ela estava passando por uma situação que ela não via outro jeito de resolver. Não tinha solução para ela. A solução humana, ela tinha se esgotado. Então ela resolve tomar uma atitude. E qual foi a atitude dela? Ela disse: eu sei que tem um homem que pode resolver a minha situação. Eu sei que tem um homem de Deus, que pode resolver a minha situação. E esse homem chama-se Eliseu. Talvez naquele momento, provavelmente porque o seu marido, ele fazia parte, a palavra diz que ele fazia parte de um grupo de profetas. Então, o marido dela era desse grupo.
Então ela já conhecia aquele homem, ela conhecia muito bem Eliseu. E ela disse, olha, a minha solução está ali. Eu preciso buscar aquele homem porque ele vai me dar uma direção, porque ele é um homem de Deus. Ele vai me dar uma solução para a situação que eu estou vivendo. Se aquela mulher, querido, se trancasse em sua casa, porque muitas pessoas fazem assim. Quando estão passando por situação difícil, se tranca dentro de casa. Ah, mas eu não vou para a igreja mais, eu não quero mais ir para a célula, eu não quero mais ir trabalhar. E aí entra naquele processo chamado de depressão. Porque o inimigo, ele quer assim. A palavra do Senhor diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ou ele veio para matar, roubar e destruir. Então você que está aqui nesta manhã, entenda isso. Quando nós entramos numa situação difícil, o inimigo quer que você se tranque. Que você não fale com o seu discipulador, sua discipuladora. Que você não se abra. Que você fique ali, né, só lambendo as feridas. Que você se tranque para o mundo. Se aquela mulher tivesse se trancado em casa para lamentar e murmurar, também muitas pessoas, quando passam situação difícil, elas começam a murmurar, porque Deus fez isso comigo, porque o Senhor fez isso com a minha casa, porque o Senhor tomou o que eu tinha de melhor, mas por que será? Porque eu estou passando por essa situação física difícil, porque o Senhor fez com que eu passasse por essa situação financeira difícil, por que será? Querido, se aquela mulher trancasse-se em sua casa e começasse a se lamentar e a murmurar, os seus filhos teriam sido levados à escravidão e ela teria morrido de fome. Ela teria morrido de fome. Mas ela disse, não, eu não vou ficar aqui não. Eu não vou ficar me lamentando. Meu marido morreu, agora eu tenho que tomar uma atitude. Meu marido morreu, eu não posso deixar os meus filhos serem entregues à escravidão. Meu marido morreu, eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou até aquele homem, um homem que já fez muitas maravilhas e que eu conheço. Eu preciso ir até ele, porque eu sei que ele vai me dar uma direção para aquilo que eu estou vivendo. E dentro disso eu quero dizer algo para você. Conte os seus problemas a pessoas certas. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente vai contar os nossos problemas a pessoas que não sabem, não têm visão, queridos. Já viu aquela pessoa dizer assim, você não tem visão. Aquela pessoa não tem visão, não. Não é possível. Eu lembro esses dias que eu estava ouvindo uma ministração do pastor Tiago Brunet, e ele dizia assim, eu fui contar uma certa vez que eu estava desejoso de fazer um livro, e esse livro que ele estava desejoso de fazer é um dos maiores best-sellers hoje. E ele dizia assim, eu fui contar a uma pessoa, e a pessoa disse, rapaz, você não tem capacidade para fazer esse livro, não. Você acha que você tem capacidade? Eu acho que você não tem. Eu acho melhor você deixar isso para lá. Aí ele ficou no coração, não é possível, eu tenho capacidade sim. Eu tenho capacidade para fazer esse livro. E ele entregou, e aí ele disse assim, eu conheci um homem que ele era um grande escritor, e eu peguei e disse assim, eu vou levar meu livro a esse homem. E lá quando ele chegou lá, ele entregou o livro dele, um manuscrito, né, aquilo que ele já tinha escrito algumas coisas, e entregou para ele e ele deixou na mão dele. E alguns dias o rapaz disse, depois eu volto, e depois você vem aqui, eu vou lhe chamar para você vir aqui até para a gente conversar. E quando ele voltou até aquele lugar, aquele homem disse assim, olha, se eu fosse você, eu não escrevia esse livro. Se eu fosse você, ou se eu fosse você, não escrevia, não. Se eu fosse você, eu botava esse livro hoje na editora. Porque o teu livro vai fazer grande repercussão na vida de muitas pessoas. E aquele livro que ele escreveu é um dos maiores best-sellers que ele escreveu até hoje. Por isso que eu estou te dizendo, quando você tiver que contar seus problemas, conte a pessoas certas, ao seu discipulador que conhece você, a sua discipuladora, aquele mentor, ou até nós, os pastores que estamos aqui para ajudar vocês. Mas conte a pessoas certas. Aquela mulher, quando ela foi até Eliseu, ela sabia que Eliseu iria dar uma direção correta para a vida dela. Eliseu iria dar uma direção de como ela deveria agir, de como ela deveria fazer. Nós vemos lá em 2 Reis 4, 22 a 23, fala sobre a mulher de Sunem. Ela também não contou o problema dela, que o filho dela tinha morrido a seu marido. Sabe por quê? Porque o marido dela provavelmente ia dizer, não, deixa ele aí, ele já morreu. Ele não vai mais viver. Ele já está morto.
Quando a palavra do Senhor diz que aquilo que ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Por isso, aprenda, não conte os seus problemas a qualquer pessoa, conte a pessoas certas. Porque, queridos, tenha certeza que aquela pessoa ela vai te dar uma direção, ela vai te dar um conselho. Eu até ouvi isso, ela vai te dar um conselho que você precisa ouvir. Muitas vezes você não quer ouvir, mas é aquilo que Deus está dando a direção para você. Se aquela mulher tivesse parado e dito assim, eu vou morrer com meus filhos, provavelmente ela tinha morrido mesmo. Ela determinou lutar contra essa dificuldade, lutar com Deus. Ouça, determinou lutar contra a dificuldade e lutar com Deus. Ela não queria lutar com qualquer pessoa, mas era com Deus. Com Deus. Porque o que proporcionou o milagre daquela mulher foi a ação dela e dos filhos dela. Se ela tivesse ficado lamentando, se murmurando, provavelmente ela tinha morrido com os filhos dela. Mas ela disse, eu vou sair dessa situação em nome de Jesus. Que é o que você tem que falar. Eu vou sair desse problema em nome de Jesus, porque o Senhor diz que a tribulação ela não será maior do que aquilo que o Senhor vai me dar. Que o livramento de sorte vai ser muito maior do que eu possa suportar. Ela colocou no seu coração e disse, eu vou tomar uma atitude. Porque o milagre, queridos, ele começa com a atitude. Quando você toma uma atitude, o milagre começa a acontecer. Nós vemos exemplos de muitos que tomaram atitudes e o milagre aconteceu. Lá em Lucas 17:12, nós vemos os 10 leprosos que foram a Cristo. Cristo estava passando e eles chegaram, Senhor, nos cura. Nós queremos ser curados. E o Senhor ali curou aqueles homens. Nós vimos lá em Marcos 10, Bartimeu que clamou até o mestre, até ele ser ouvido. Tomou uma atitude. A mulher hemorrágica que se arrastou para tocar em Jesus, está lá em Marcos 5, 25 a 29. Ela disse, eu não posso viver a vida inteira com essa hemorragia, sangrando o tempo todo. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude. E ela disse, se tão somente eu tocar na orla do manto do mestre, eu serei curada. Nós vimos o cego, que está lá em João 9, de 1 a 7, que o cego obedeceu, foi ao tanque, se lavou e voltou vendo. Então, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que quiseram receber o milagre, mas para que o milagre acontecesse, eles tiveram que tomar atitudes. E aí eu pergunto a você nesta manhã, quantos querem dar um passo para Jesus operar o seu milagre hoje? Levante a mão. Jesus quer operar o milagre hoje. Para você sair dessa situação, você tem que tomar uma atitude. A segunda lição que eu aprendo está lá em 2 Reis 4:2. Vamos ler aí em nome de Jesus. Quando a palavra do Senhor diz assim: Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Queridos, diante de uma situação difícil, devemos expressar para Deus a nossa verdadeira necessidade. Qual é a sua necessidade? Eliseu pergunta à mulher, o que eu te hei de fazer? O que eu te hei de fazer? O que você quer? O que você precisa? O que você necessita? Eliseu chega para aquela mulher e pergunta o que ele poderia fazer por ela. E Deus pergunta a você hoje, nesta manhã, o que eu hei de fazer por ti? O que você necessita? O que você precisa? Porque, queridos, a palavra do Senhor diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Porque Deus não tem como responder a um coração quebrantado e contrito. Deus não tem como responder, porque Deus ele olha o coração da pessoa. Essa mesma pergunta que Eliseu fez àquela mulher, ele faz a nós hoje.
Ele quer que nós venhamos a expressar o que se passa no nosso coração. O que nós desejamos, o que nós necessitamos, o que é que você precisa. Nós temos que expressar para Deus a verdadeira necessidade que nós temos. Qual é a necessidade que você tem? Coloque diante do Senhor. Expresse-se para Deus. Lá em Marcos 10, 51, Bartimeu, o cego, ele estava ali naquele momento que Jesus perguntou-lhe e disse: o que queres que eu te faça, Bartimeu? E Jesus pergunta a você nesta manhã: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu a Jesus: mestre, que eu torne a ver. Você sabia que tem pessoas que precisam hoje, nesta manhã, de visão? Existem pessoas aqui que estão precisando de visão de Deus. Mas não é visão para você enxergar anjos, arcanjos, querubins, serafins. É visão daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E assim como aquela mulher, Deus te pergunta nesta manhã: o que te hei de fazer? O que te hei de fazer? O que você quer que eu faça? Deus pergunta para você: o que você necessita? O que você necessita? Então, diante de uma situação difícil, você tem que dizer a Deus a sua necessidade. Aquela mulher contou a Eliseu a necessidade dela. Ela contou a Eliseu o que ela estava passando. Você também precisa falar a Deus o que você está vivendo. Você sabe por quê, querido? Porque quando nós chamamos as pessoas aqui na frente para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e nós pedimos a ela: você tem que confessar ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos abrir nossa boca e falar diante do Senhor. Falar para que o diabo ouça que ele não tem mais poder sobre aquela vida. Falar também para nosso Deus ouvir que a partir de hoje eu estou entrando em aliança com o Senhor. Então a mesma coisa, você precisa abrir sua boca e falar com Deus. E falar com o Senhor a tua necessidade. A terceira lição que eu aprendo é que diante de uma situação difícil, saiba que o nosso Deus, Ele é especialista em fazer do pouco o muito. Você sabia disso? Deus é especialista em fazer do pouco o muito. Vamos ler lá 2 Reis 4:2. Onde a palavra do Senhor diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eu acho, querido, que nós temos que entender melhor quem é Deus. Muitas vezes a gente não está recebendo o milagre porque a gente não entendeu ainda quem é Deus. Do poder que existe nesse Deus, da grandeza desse Senhor, do poder que há nele. A resposta daquela mulher à pergunta de Eliseu, ela fez toda a diferença. Ela passava ali por um momento de extrema pobreza. Talvez ela já tinha vendido tudo que ela tinha dentro de casa e só sobrou aquele vaso com azeite. Eu quero dizer a você nesta manhã que sempre vai existir um escape para nós. Sempre Deus vai dar um livramento para nós. Eu quero dizer a você que Deus sempre vai dar uma alternativa para sairmos de uma situação difícil. Sempre dará. Deus sabe o que precisamos em nossas vidas. Só Ele conhece a verdadeira necessidade que você tem. Ele sabe a necessidade que você precisa. Ele sabe daquilo que você está colocando diante dele todos os dias. É por isso que a palavra do Senhor diz lá no Salmo 102:17: Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Deus não desprezará a sua oração. E eu quero dizer isso porque muitas vezes você está orando lá no teu quarto e você está dizendo: Senhor, você não está me ouvindo. Eu quero dizer a você que Ele está ouvindo sim.
Talvez ele não atendeu o teu pedido agora porque não é a hora, não é o momento. Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. É na hora dele. Porque é ele que faz e acontece, não é você. Então espere no Senhor, espere nele, porque no tempo certo ele vai conceder aquilo que você precisa na tua vida. Porque ele está ouvindo o clamor do justo. Talvez aquela mulher, quando ela chegou diante do Eliseu e disse: Senhor, eu não tenho mais nada em casa, apenas uma botija de azeite aqui. Só isso que eu tenho. Só isso que eu tenho. Ela não tinha noção do valor daquilo que ela possuía em sua casa. Talvez ela não tinha noção daquilo que ela tinha dentro de casa. Para ela aquilo era muito pouco. E hoje, nesta manhã, é interessante que a irmã que prepara o pão da nossa igreja, ela fez: pastor, eu vou fazer 5 pães e 2 peixinhos. E eu disse: olha aí a multiplicação. Olha aí o milagre. Talvez aquela mulher, ela não tinha noção do que ela possuía. E muitas vezes, nós não temos noção do que nós temos dentro de casa. Do que nós possuímos. E não sabemos agradecer aquilo que Deus está nos dando. Porque aquela botija de azeite, para aquela mulher, talvez não fosse nada. Ela não sabia o valor daquilo. Naquela época, o azeite era uma mercadoria muito apreciada em Israel, servindo como alimento, medicamento, cosmético, combustível e para fim religioso. Foi naquele pouco que ela tinha que Deus fez ela prosperar. É nesse pouco que você tem que Deus vai fazer você prosperar. Eu lembro que uma certa vez eu estava limpando o carro. Eu não sou muito de limpar carro não, que dá um trabalho, viu? Misericórdia. Mas quando eu limpo também tem que limpar direito. E eu estava ali limpando o Siena, né? O nosso antigo carro. E eu limpando, eu começando a ver as coisas, meu Deus, misericórdia. O carro todo cheio de arranhão, já tinha batido várias vezes, eu limpando. E eu comecei a querer murmurar. Aí Deus disse assim para mim: agradeça. Agradeça. Porque o Senhor foi eu quem te dei. Agradeça. Talvez Deus estava falando agradeça porque você não sabe que lá na frente você vai ter o Longa. Você lá na frente você não sabe que você vai ter um carro 2015. Lá na frente você não sabe que eu vou lhe dar o melhor. Aquilo que eu tenho para você é muito mais do que isso aí, querida. Então agradeça. Muitas vezes a gente não sabe agradecer pelo que nós temos. Não sabemos agradecer. E lá na frente Deus nos deu um carro melhor do que aquele que nós tínhamos. Porque nós sabemos agradecer aquele pouco que nós tínhamos. E a palavra fala de muitos exemplos que aquelas pessoas tiveram que ser fiel no pouco para que sobre o muito o Senhor colocasse elas. A parábola dos talentos diz que aquele Senhor entregou a um 5, a um 2 e a um 1. O que entregou 5, granjeou mais 5. O que entregou 2, granjeou mais 2. Mas aquele que tinha 1, pegou e cavou aquilo que ele tinha. E o Senhor disse àquele homem, disse assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor para todos aqueles que conseguiram aumentar aquele talento. Mas para aquele, infelizmente, Deus não pode falar aquilo com ele. Sede fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Deus quer te colocar sobre o muito. Um outro exemplo está lá onde Jesus alimenta uma multidão, está lá Marcos 6, 41 a 44, quando o Senhor diz: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante dele, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcovas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Você acha que 5 pães e 2 peixes dá para alimentar 5.000 homens? Não dá.
Então, diante de uma situação difícil, entenda nesta manhã que Deus quer te colocar sobre o muito, mas você tem que agradecer a esse pouco que você aí tem. Em nome de Jesus, agradeça. Entenda que Deus é especialista em fazer do pouco o muito. Amém? Deus é especialista em fazer isso. E o quarto e último ponto nesta manhã é que diante de uma situação difícil, seja obediente e o milagre acontecerá. Você sabia que a obediência é muito importante? A palavra do Senhor diz lá em 2 Reis 4, de 3 a 7, ele fala assim, a palavra do Senhor, ele diz: então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Diante de uma situação difícil, seja obediente. Aquele homem, ele revelou à mulher o que ela deveria fazer. Deus, através de Eliseu, disse à mulher para ela tomar vasilhas emprestadas. E aquelas vasilhas emprestadas que ela tinha, ela pegasse aquele azeite daquela jarra, daquela botija, e começasse a despejar naquelas vasilhas vazias. Aos olhos humanos, queridos, isso é loucura. Você já viu uma vasilha, vamos dizer, igual a essa, encher várias vasilhas? Aos olhos humanos, isso é loucura, pois de acordo com as leis científicas do mundo, uma jarra de azeite não pode encher a outra jarra, a várias jarras, a não ser a mesma do mesmo tamanho. Cientificamente falando, o que Eliseu disse à viúva, ele disse, olha, vai acontecer aqui algo impossível agora. Vai acontecer o sobrenatural de Deus aqui agora. Pegue muitas vasilhas emprestadas. Ele disse muitas, pegue muitas. Ele não diz quantas, ele diz muitas vasilhas. Coloque as vasilhas aí. Pegue essa jarra que você tem e comece a encher todas as vasilhas. Você vai encher todas elas. Todas as que você conseguir emprestada, você vai encher todas elas. Ele disse, aqui vai acontecer algo impossível. Porque a razão, queridos, é que Deus não está restrito às leis científicas deste mundo. Deus não está restrito às leis humanas deste mundo. Realmente, quando vem a Ele, o que conta não é se é algo cientificamente possível, mas se é vontade dEle ou não. Quando algo é sua vontade, vai acontecer. Não importa o que os cientistas possam dizer, se é vontade de Deus fazer um milagre, vai acontecer um milagre ali agora. Não importa o que falem, o que digam, o milagre vai acontecer. Talvez aquela viúva não tivesse visto na sua vida uma coisa igual a ela, aquela condição, aquela situação. Uma vasilha só de azeite, encher várias vasilhas de azeite. Também nunca vi não, né? Mas um dia eu quero até ver, né? Contudo, para Deus realizar a sua vontade, ela tinha que crer e obedecer. Talvez Deus diga a você, olha, faça isso desse jeito. Aí você diz, mas Senhor,
O Senhor sabe que eu sou igual a Moisés, eu sou pesado de língua. Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não tenho condições. Eu não sou uma pastora, eu não sou um obreiro, eu não sou um diácono, eu não sou um evangelista. Quem sou eu, Senhor? Aí o Senhor diz a você, você é meu servo. E que eu estou te dizendo, faça isso, porque o milagre vai acontecer. Porque Deus não quer saber cargo, Deus quer saber se você está disposto a fazer a vontade dele. Deus não está disposto a saber se você aqui tem se você aqui na igreja tem um ministério. Deus diz, olha, vai e faça, porque eu quero que acontecer um milagre na tua vida. Porque o que conta é se nós vamos acreditar e agir de acordo com o que Deus diz. É isso que conta. Ou se você vai acreditar ou não naquilo que Deus está te mandando fazer. Aquela mulher, ela acreditou, ela disse, eu tenho certeza, então eu vou pegar várias vasilhas aqui agora. Vou pegar várias vasilhas, vamos meus filhos, vão até os vizinhos aí, vai pegando, vai trazendo vasilhas. E você vê que quando o milagre é para acontecer, até os vizinhos abençoam. Até os ímpios abençoam. Quando o milagre é para acontecer, não tem esse, meu irmão. Se você está na frente ali, daquela pessoa e ela é bêbada, o Senhor diz, vá lá e pregue a palavra do Senhor, coloque a mão nela e tire todo o espírito maligno ali daquela vida. Vai acontecer o milagre porque Deus está te mandando e você está sendo obediente. Não importa o que você seja, Ele quer que você obedeça. Aquela mulher encheu várias vasilhas, algo impossível de acontecer. Queridos, aquela mulher que não tinha nada dentro de casa, de uma mulher pobre, ela se tornou uma mulher rica. Olha que coisa linda. Uma mulher rica. Ela tinha tantas vasilhas cheias que ela poderia vender aquele azeite e ainda sobrar. O Senhor diz na palavra, e vai sobrar ainda. Aconteceu naquele momento o milagre da multiplicação. E segundo a instrução de Eliseu, ela deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver do que sobrasse. A viúva que clamava pela vida de seus filhos foi atendida para muito além do que ela pediu ou pensou. Com certeza, ela nunca imaginou tamanha bênção que iria vir sobre a vida dela. Com certeza. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Quando nós estávamos para comprar o nosso carro, nós queríamos um carro, não precisava ser muitos anos além do nosso não, só um pouquinho a mais. Mas o Senhor nos deu um carro mais recente. Porque a palavra do Senhor, ela se cumpre, Deus nos dá muito a mais além do que nós pedimos ou pensamos. Muito mais. Você está pedindo isso, mas Deus quer te dar uma casa de 4 quartos com a piscina em nome de Jesus. E todos os 4 quartos com suíte. E ainda você vai ter uma churrasqueira lá para convidar o pastor e a pastora. E as suas discípulas e os seus discípulos para a gente estar lá, em nome de Jesus, comemorando essa vitória. Você vai ter um barco para você poder velejar aí nesse mar, dessa baía de todos os santos. Mas para isso acontecer, você precisa obedecer. Deus te falou algo para você. Sabe, existem pessoas que Deus quer fazer algo, mas a pessoa está insistindo em ir contra o algo de Deus. E Deus está dizendo, olha meu filho, é por essa direção. Mas Senhor, me tira dessa. Ainda diz assim, meu Senhor, me tira dessa. Isso não é para mim não. Isso não tem nada a ver comigo. E Deus está dizendo, vai nessa tua força que eu serei contigo. Eu serei contigo. Queridos, eu quero dizer a você nesta manhã concluindo, Deus é uma pessoa espetacular. Diga assim, Deus é uma pessoa espetacular.
E aí quando eu estava dizendo, mas meu Deus, é só espetacular. Não, não, Deus é indescritível. Olha, se eu passasse aqui a manhã toda falando de Deus, não descreveria o Deus que nós servimos. Deus é incomparável. Deus não se compara com nenhum desses deuses falsos aí embora, não. Deus é Deus. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, queridos. Ele sempre provê em meio às circunstâncias adversas, porque Ele é Deus. Você precisa aprender quem é esse Deus. Você precisa compreender a dimensão desse Deus. Nós podemos hoje ficar do jeito que estamos, ou tomarmos uma atitude hoje. Queridos, nada é impossível para Deus. Nada, nada. Não existe nada que Deus não possa fazer. Deus tem sempre o melhor para nós. Sempre Ele terá o melhor para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, para a tua situação. Ele sempre vai ter o melhor para você. É por isso que hoje Ele te convida, neste momento, a viver uma vida abundante com Ele, em nome de Jesus. E se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus.